Como Bezerra da Silva morreu? Bezerra da Silva foi um dos maiores nomes do samba brasileiro. Suas letras abordavam temas como a vida nas favelas, a malandragem, o amor e a religiosidade. José Bezerra da Silva, mais conhecido como Bezerra da Silva, nasceu em 23 de fevereiro de 1927, na cidade de Recife, Pernambuco. Ele veio de uma família muito pobre e foi abandonado pelo pai ainda na barriga da mãe. Sua mãe, Ercília Pereira da Silva, foi deixada pelo marido, Alexandrino Bezerra da Silva, quando estava grávida do filho. Sem o pai biológico, ele foi criado por sua mãe e pelo padrasto. Bezerra teve uma infância muito solta pelas ruas do Recife. Como muitas crianças da época, ele encontrava maneiras de se divertir, mesmo em meio à pobreza. As ruas da cidade de Recife era onde ele socializava e brincava com os amigos e explorava o mundo ao seu redor. Nessa época, ele já despertava interesse pela música, e ainda criança aprendeu a tocar zabumba e trompete. Esse interesse precoce pela música gerou vários atritos em sua família, que não gostavam que ele ficasse nas rodas de música. Ainda na adolescência, Bezerra da Silva começa a trabalhar na Marinha Mercante. Enquanto estava trabalhando na Marinha, ele conseguiu informações sobre o paradeiro de seu pai, que também havia trabalhado no mesmo local. Em 1942, aos 15 anos de idade, depois de ser expulso da Marinha Mercante, Bezerra da Silva viajou para o Rio de Janeiro, para procurar o pai e fugir da pobreza. Sem um tostão no bolso, Bezerra fez a viagem do Recife até o Rio de Janeiro, escondido em um navio que carregava açúcar. Ele estava apenas com a roupa do corpo, sem nenhum outro pertence. Durante a viagem, Bezerra passou por enormes dificuldades. Como ele estava clandestino no navio, não podia chamar muita atenção, e precisou se abrigar e buscar comida de forma escondida. Depois de mais de uma semana embarcado no navio, Bezerra da Silva conseguiu chegar ao Rio de Janeiro e foi em busca de seu pai. No Rio de Janeiro, ele encontra seu pai, porém a convivência não foi nada boa com seu progenitor e com a família dele. Depois de vários atritos familiares, o cantor decide sair da casa de seu pai e morar sozinho. Ele passou a trabalhar na construção civil como pintor de paredes, e tinha como endereço a obra na zona central da cidade, onde exercia sua profissão. Em 1949, ele conhece uma moça e vai morar no Morro do Cantagalo, na Zona Sul. A cultura da favela fez bem para Bezerra, que rapidamente se enturmou com os sambistas e músicos da região. Ele começa a fazer algumas aparições nas rádios acompanhando o compositor Doca no programa da Rádio Clube do Brasil. Nessa época, o músico dividia seu tempo entre a música e a construção civil. Devido à sua vida boêmia, Bezerra começou a ter muitos atritos com a polícia. Seu estilo malandro chamava muita atenção das autoridades, que não gostavam nem um pouco de seu estilo e personalidade desafiadora. Em 1954, ele acabou perdendo seu emprego na construção civil, e acabou sem ter onde morar novamente. Sem emprego e sem casa, Bezerra da Silva foi morar na rua. Durante 7 anos, de 1954 a 1960, ele viveu como mendigo nas ruas de Copacabana, onde chegou a pensar em fazer muitas coisas ruins. Ele acabou encontrando na religião africana um alívio para suas angústias, e descobriu ao frequentar o terreiro de Umbanda sua mediunidade. Lá, ele também foi orientado a se dedicar exclusivamente à música, que era seu destino. Em 1961, ele passa a viver na favela do Parque Proletário da Gávea e consegue novamente um trabalho na rádio. Ele também começa a fazer participações em discos de sambistas renomados como Clementina de Jesus e Roberto Ribeiro. Durante a década de 60, Bezerra chama atenção não apenas como ritmista, mas também como compositor. Ele compõe canções como Criando Cobra, Meu Veneno, Urubu Molhado, porém todas as músicas no estilo repentista. Um de seus maiores intérpretes foi o famoso repentista Jackson do Pandeiro. Só em 1967, ele vai compor seu primeiro samba, chamado Verdadeiro Amor, que foi gravado por Jackson do Pandeiro. No final da década de 60, ele começa a utilizar o nome artístico de Bezerra da Silva, e grava seu primeiro compacto simples pela Copacabana Discos, com as músicas Mana, Cadê Meu Boi? E Viola Testemunha. Em 1975, ele consegue gravar seu primeiro disco chamado Bezerra da Silva,
O Rei do Cocô Volume 1. Porém, embora demonstrasse talento e já era conhecido no cenário musical, o sucesso não veio. Foi só em 1977, quando Bezerra começou a cantar samba e fez uma série de discos denominada Partido Alto Nota 10, que encontrou seu lugar de destaque na música brasileira. Seu repertório incluía composições de autores anônimos que exploravam temas como astúcia nas ruas, ladrões operando fora da lei, uso de drogas e outros assuntos delicados. Seu estilo era frequentemente referido como sambandido ou gangsta samba, já que havia muita familiaridade com a música ouvida pelos gangster americanos. Algumas de suas faixas memoráveis incluem Malandragem Dá um Tempo, Sequestraram Minha Sogra, Bicho Feroz, Malandro Não Vacila e Candidato K.O.K.O. e muitas outras. Cada uma dessas músicas retratava a realidade das favelas e da população marginalizada, tornando Bezerra da Silva uma voz para os despossuídos. Na década de 90, sua música, que até então era consumida pelo povo das favelas, começou a chamar a atenção da classe média. Grandes nomes do rock nacional gravaram suas músicas, como o Rapa, que gravou a música Candidato Cão Cão, e Barão Vermelho, que gravou a música Malandragem Dá um Tempo. Em 1995, ele participou de um concerto paródia intitulado Moreira da Silva, Bezerra da Silva e Dicró, Os Três Malandros em Concerte, fazendo referência lúdica ao famoso concerto dos Três Tenores com Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreiras. Nessa época ele se casa com sua empresária Regina. Em 2001, Bezerra tornou-se evangélico neopentecostal da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa mudança religiosa chamou muita atenção, devido ao fato dele ter frequentado religiões de matriz africana, durante boa parte de sua vida. Nos seus últimos anos, o sambista começou a sofrer de bronquite, e ele já havia parado com seu velho hábito de beber e fumar. A vida na música trouxe para o cantor um certo conforto que ele nunca imaginou viver. Ele morava junto de sua esposa Regina, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Embora já estivesse com 77 anos de idade, ele permanecia ativo no mundo musical e aparentava ter fôlego ainda para mais alguns anos trabalhando com música. Em setembro de 2004, foi internado em uma clínica particular no Rio de Janeiro com pneumonia e enfisema pulmonar e chegou a ficar por quase uma semana em coma. Após uma breve recuperação, ele voltou a passar mal e foi internado no Hospital dos Servidores do Estado, com problemas pulmonares. Infelizmente Bezerra da Silva não resistiu e acabou falecendo. Bezerra da Silva morreu no dia 17 de janeiro de 2005, devido à falência múltipla dos órgãos. Ele estava com 77 anos. Ele foi velado no Teatro João Caetano com a presença de muitos populares e grandes nomes do samba como Zeca Pagodinho, Noca da Portela, Monarco e Zezé Mota. Ele foi enterrado no cemitério da Ordem Terceira do Carmo, no Caju, zona norte do Rio. Bezerra da Silva é um exemplo de luta e superação. Apesar de todas as adversidades, ele conseguiu transformar sua vida e se tornar um dos maiores nomes da música brasileira. Suas músicas continuam a ser tocadas e cantadas em rodas de samba e festas populares. Bezerra da Silva é um símbolo da cultura popular brasileira, um artista que representou a voz da favela com talento e autenticidade. E foi assim que Bezerra da Silva morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.